que eu não substituo a Sirene, mas ontem ela não estava bem, hoje também ela está cometida lá de uma labirintite muito forte. Então, ela pediu para a gente continuar o trabalho, né? O trabalho não pode parar, então precisamos colocar para frente. E aqui estamos nós, eu e vocês, para conversarmos um pouco sobre Jesus. Como é bom falar sobre Jesus, né? A gente sente paz, sente calma. E o que é que a gente vem buscar aqui? Se não for um pouco de conforto, né? Para esses dias, essas épocas tão turbulentas como nós estamos passando, de momentos assim de turbulência, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então nós temos que recorrer a procurar aquilo que nos proporciona um pouco de paz, um pouco de calma. E essa casa que tem esse dom de passar para nós essa calma, essa paz, quando a gente adentra aqui buscando realmente o que é necessário para o nosso bem viver, né? Viver segundo as leis do Cristo. Então, eu gostaria de passar para vocês hoje, pensando, raciocinando, né? Então, aí eu encontrei um tema lá, assim, olhando pela janela do apartamento. Eu escutei, parece que uma voz dizia assim: ensina-me a orar. Então eu lembrei das passagens de Jesus, que quando Jesus, os apóstolos sempre notavam isso, que quando eles estavam juntos, Jesus, volta e meia, ele se afastava do convívio dos apóstolos e ele adentrava geralmente na natureza adentro. Ele procurava aqueles lugares calmos, era o momento em que ele ia orar, o momento em que ele ia ter o colóquio dele com Deus, que ele ia conversar com o Pai. E ele ficava horas e horas, tinha o Jardim das Oliveiras, né, que foi onde ele estava, onde ele foi preso. No momento que ele foi preso, ele estava orando no Getsemane, né, que é o Jardim das Oliveiras. Então ele buscava. Se Jesus buscava um lugar tranquilo para ele falar com Deus, né, então nós também aprendemos isso. E aí, eles voltando, eles estando passando pela frente do Templo de Jerusalém, então veio um rapaz ao encontro de Jesus e perguntou para Jesus: mestre, qual é o lugar melhor para eu me comunicar com Deus, eu orar? Era aqui no Templo de Jerusalém, que é aqui no alto, ou no Templo da Samaria, que ficava bem lá embaixo, né? Porque naquele tempo havia uma discordância entre os judeus e os samaritanos, né? Tanto é que os samaritanos separaram, não iam no Templo de Jerusalém, eles fizeram outro templo para eles lá na Samaria. E esse rapaz vai e pergunta para Jesus: qual dos templos é melhor para eu orar? Jesus vai, pensa e fala com ele: nenhum. Ele admirou a resposta de Jesus, né? Porque ele disse nenhum. Aí ele vai e fala para o rapaz: quando Jesus se referia aos homens, ele se referia à humanidade toda, não era só aos homens. Ele falava: quando os homens souberem que o altar do meu Pai que está no céu está no coração de cada um, com o tempo os homens vão entender que não precisa adentrar dentro de um templo de pedra para se orar.
para louvar o meu Pai, para render graças ao meu Pai que está nos céus. E disse mais, ele falou assim, olha, tanto faz você orar lá, como orar aqui, porque a oração, a comunicação tua com o Pai está em teu coração, não está lá dentro do templo, seja o de Jerusalém ou seja o da Samaria. O templo do meu Pai está erigido no coração das pessoas. Ele falou assim, olha, se você entrar dentro da sua casa, no seu quarto, e você fechar a porta, no silêncio do teu quarto, você faz um templo. Basta que o seu coração esteja aberto para a tua comunicação. O que é que você quer falar com o Pai? Isso depende de você, do seu coração, do seu espírito. A natureza é um templo. Presta atenção quando for à noite, você olha para o céu e veja o céu todo salpicado de estrela. Não parece um manto cobrindo toda a terra? Aí é um templo. Você eleva o teu pensamento ao Pai e o teu coração se torna um altar. E aí você faz a tua prece, a tua oração. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós não temos lugar para orar. Em qualquer lugar que nós estivermos com a disponibilidade, com a nossa consciência em elevação ao Pai, ali é o lugar de orar. Por exemplo, uma hora que nós estamos dentro de um ônibus, está demorando para chegar, é ruim, ou que nós estamos numa prefeitura, num lugar público, esperando a nossa hora de ser atendido, ao tempo em que nós vamos ficar nervosos, porque o tempo está passando e era para ser atendido a hora e eu não fui, ao invés da gente ficar irritado, por que a gente não faz uma oraçãozinha? Abaixa a cabeça e naquele momento de espera, para a gente ser atendido, a gente pode orar. Em qualquer lugar que nós estivermos, com uma disponibilidade, nós podemos orar. Aí então, rapaz, aprendeu a lição deles. Pode louvar a Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Nós podemos orar aqui, lá na Igreja Católica, o católico ora, nós oramos aqui no centro, os evangélicos oram nos templos deles, e é isso aí. Às vezes nós estamos andando na rua, nós podemos fazer uma prece. Se nós achamos que nós temos a necessidade naquele momento, podemos fazer uma prece. Então, eles caminhando, voltando para Cafarnaum, que era o lugar em que Pedro morava, Vocês imaginem andar com esse sol quente, naquelas estradas de terra, e muitos nem sandália no pé não tinha. E então, chegando a um certo lugar, assim, numa aberta, assim, no gramado, com as árvores frondosas, Jesus convida os apóstolos a pararem ali e a sentarem para descansar, Então, sentaram ali. Aí, como ficou na mente dos apóstolos a conversa que Jesus havia tido com aquele rapaz lá em frente o templo de Jerusalém, eles confabularam entre eles para fazer um pedido a Jesus. Então Pedro, que era mais velho, ficou incumbido de fazer esse pedido a Jesus. Então eles se dirigiram a Jesus, porque eles viam que Jesus se afastava para orar, Eles então disseram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus espera passar um tempo, refaz a pergunta, pensa e fala para eles o seguinte: quando vocês forem orar ao meu Pai, vocês dizem assim: foi o momento em que ele ensinou a oração do Pai Nosso
para os apóstolos que daquela época nós oramos o Pai Nosso. É hoje, né? Foi passando, tivemos em tempos de eras e eras até nós, e nós continuamos com a oração que Jesus havia ensinado aos apóstolos. Porque os apóstolos, apesar de acompanhar Jesus, de serem todos os espíritos já assim, né, bons, eles não sabiam a orar, porque eles eram quase todos analfabetos, né? E então Jesus começa: quando vocês dirigirem ao Pai para orar, façam de seus corações um altar e vocês digam o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus disse nessa primeira frase do Pai Nosso? O que ele passou para os apóstolos e o que é que ele passa para nós hoje? E o Pai está nos céus. E o Pai não, de Deus, não tem um lugar específico para Deus ficar. Não existe um céu ao qual Deus está lá para receber as honrarias. Deus é abstrato. Deus é como o vento. Nós sabemos que Ele existe, acreditamos e temos fé, mas nós não o vemos, né? Onde está Deus? Deus está nessa infinitude que é o universo inteiro. E quando Ele diz Pai Nosso, Ele classifica que o Pai, que Deus que está no céu, é o Pai de todos nós. Então, se Deus é o Pai de todos nós, obviamente nós somos todos irmãos. E Jesus é o nosso irmão maior, né? Então ele deixa escrito: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que ele vai dizer para os apóstolos nesse momento? Santificado seja o teu nome. É que o nome de Deus é tão santo, tão santificado, que nós não temos o direito de usar o nome do Pai em vão. Que a santidade do Pai é tão grande para todos nós, que cabe um respeito tão grande que nós não podemos nem pensar em usar o nome do Pai em vão, né? Venha a nós o vosso reino, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que ele quis dizer? Que o reino do Pai existe e que o reino do Pai está aberto. Ele vem a todos nós, mas nós temos que fazer o dom de ir buscar este reino, porque não adianta o Pai oferecer o reino para nós, abrir as portas do reino, se nós não procurarmos o caminho que nos dirige até o reino do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu nome. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é suprema. Ele classifica aí, que nesse momento, que a vontade de Deus é suprema. E não existe outra vontade que venha a suplantar a vontade de Deus. E nós, como seus filhos, um Pai amoroso como Ele é, Ele tem tudo para dar aos seus filhos. Ele tem o reino dele para dar aos seus filhos. Mas nós é que somos filhos pródigos e não procuramos acertar os nossos caminhos para chegarmos até o reino do Pai. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Porque Deus tanto está na terra. Onde está Deus? A gente vê sempre a pessoa falar assim: eu vou orar para Deus, eu não sei onde Deus está. Onde está Deus? Deus está na terra e nos céus, no infinito. Deus não
não tem um lugar, Ele está perto de nós, Ele está lá numa outra galáxia, Ele está aqui, Ele é desse jeito. Ele não tem um parâmetro de estar aqui. Ele não fica como uma autoridade que tem o lugar dela ali e sempre ela tem que estar ali naquele lugar. Deus é infinito. Não tem, como se diz, parâmetros para Ele. Não existe divisão. Não existe limites para Deus. Deus não existe limites da vontade de Deus. E nós, como filhos que somos, e estamos aqui recebendo pela infinita bondade de Deus mais uma oportunidade de resgatarmos as nossas vidas do pretérito, os nossos erros do passado. Santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Será que quando Jesus falou isso para os apóstolos, ele falou desse pão que todo dia nós colocamos na nossa mesa? Será que ele falou do alimento para não faltar o alimento na nossa mesa? Sim, que ele falou sobre o pão que alimenta o corpo, porque nós precisamos, porque nós ainda estamos num estágio evolutivo tão pequeno que nós precisamos do pão material para alimentar o nosso corpo material. Mas quando ele se referiu, só que esse pão, esse alimento, o pão nosso de cada dia, nós encontramos em qualquer lugar, Nós vamos ali na padaria, a gente compra, a gente vai no mercado, a gente compra, a gente encontra o alimento em qualquer lugar, Mas só que Jesus não se referiu somente ao pão material. Ele se referiu mais ao pão do Espírito, que alimenta o Espírito eternamente. Mas, se o pão que nós comemos para alimento, nós encontramos em qualquer lugar, aonde nós vamos encontrar o alimento para o nosso Espírito? Aonde que a gente encontra esse alimento? Aonde está esse alimento? Mas Jesus falou que nós tínhamos que usar o pão para o corpo, mas tínhamos que usar também o alimento para o Espírito. Nós encontramos o pão, o alimento para o Espírito, através do nosso bom viver, da vida digna que nós levarmos. Nós encontramos o pão para o Espírito através das virtudes que Jesus nos deixou. E que virtudes são essas que alimentam o nosso Espírito? Que nós transpomos os portais da nossa travessia para o mundo de lá, levando conosco o alimento que essas virtudes nos dão. Uma virtude muito falada é a caridade, a fé, a esperança, a mansuetude, o amor ao próximo. Isso tudo são alimentos para o nosso espírito. Nós, procurando, através da caridade, que é uma das virtudes mais mencionadas, nós não podemos ter esperança se nós não tivermos fé. Nós não podemos ser caridosos se nós não tivermos esperança. Então, são todas virtudes unidas ao amor. Sabemos nós que nós não conseguimos nos tornarmos santos da noite para o dia. Isso é impossível para nós que vivemos num planeta de provas e expiações.
mas aos poucos, colocando em nossa vida uma dessas virtudes, porque quando nós colocamos uma, ela chama a outra. Por exemplo, a caridade mesmo. O que é a caridade? Nós falamos tanto em caridade. Será que a caridade que nós fazemos é dar uma cesta básica para uma pessoa necessitada? É dar uma roupa para quem precisa? Dar um pão para o mendigo que chega à nossa porta pedir? Será que só isso é a caridade? Não. Allan Kardec deixa muito bem escrito para nós que caridade é indulgência para com as faltas alheias, perdão para as ofensas, benevolência para todos, mesmo ele se encontrando em erro. Essa é a verdadeira caridade que Allan Kardec deixa para nós no Livro dos Espíritos. Veja bem, indulgência com as faltas alheias. Nós sermos indulgentes com aqueles que erram, porque nós também estamos na fase de errar. Nós também, se nós censuramos o erro do nosso irmão, nós também podemos errar com ele. Ou já fizemos aquele erro, ou vamos fazer ainda. Então nós não temos o direito. Temos que ter benevolência, indulgência com as faltas alheias, perdão para as ofensas e benevolência para com todos, sem distinção. Mesmo que ele seja um criminoso, mesmo que ele seja indesto, porque Jesus disse que nenhum das ovelhas do Pai se perderia, nem que passasse milhões de anos. Um dia ela voltaria ao redil do Pai. Se ela não viesse pelo amor, ela viria pelo amor. Né? Então está aí. Aí nós dizemos assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, Jesus dá um puxão de orelha bem forte em nós. Nós dirigimos ao Pai, orando a oração do Pai Nosso, passamos por essa frase sem ao menos meditar o que ela significa. É a parte principal do Pai Nosso. Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos meus ofensores. Ou perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que deve. Deus nos perdoa. Ou melhor, Ele não perdoa, mas Ele dá a oportunidade de nós resgatarmos os nossos erros. E será que nós fazemos isso? Quando nós oramos o Pai Nosso, que nós vamos dormir à noite, nós passamos por essa frase e pedimos ao Pai: Pai, perdoai os meus erros, perdoai as minhas dívidas, perdoai as minhas culpas, assim como eu perdoar a culpa do meu irmão. Será que nós fazemos isso? É um ponto de interrogação que fica, né? Quando nós orarmos o Pai Nosso, vamos pensar bem nessa frase. Deus está me perdoando, Deus perdoa a todo instante, a toda hora. Há milhões de anos passa e Ele recebe um filho pródigo que saiu das linhas da retidão do seu caminho. Um dia aquele filho volta e ele recebe aquele filho com carinho, como a parábola do filho pródigo, não é mesmo? Então Deus nos perdoa. Será que nós teremos capacidade de perdoar? Quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, porque nós perdoamos, nós vamos perdoar, né? Será que nós temos essa capacidade? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dispostos a fazer isso? Então fica aí um ponto de interrogação para quando orarmos o Pai Nosso. E falarmos é porque é um compromisso que nós assumimos com o Pai, gente. Pai, perdoa as minhas ofensas, porque eu vou perdoar os meus ofensores.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Aí ele diz: não nos deixes cair na tentação. O que é isso? É o cuidado, é o olhar e vigiar para não cairmos novamente em tentação. Porque se nós só orarmos e não vigiarmos, não pensar que eu cometi o erro hoje, eu levei um escorregão, eu levei uma bela de uma queda com aquele erro. Aquele erro tem que servir para alguma coisa, né? Para o meu caminho. Né? E muitas vezes a gente ouve dizer assim, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair na tentação. A pessoa diz assim: ah, mas eu sou humano, a carne é fraca. E continua não mudando uma vírgula da sua vida. Pede perdão ao Pai, pede para Deus não nos deixar cairmos em tentação novamente, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós oramos, mas nós não vigiamos. Nós temos que orar e vigiar para não cairmos novamente na mesma tentação. Mas nós caímos muitas vezes. Caímos hoje, caímos hoje, vamos cair amanhã, se nós nos tornarmos invigilantes. E por que nós vamos dizer: ah, eu cometo esse erro porque a carne é fraca? Né? A carne é fraca? Por que a carne está fraca? Porque eu estou deixando a minha sintonia lá embaixo. Eu não estou cuidando da minha sintonia. Eu não estou colocando a retidão nos meus caminhos. Eu não estou procurando trilhar os caminhos do Evangelho de Jesus. Eu não estou procurando trilhar os caminhos que Jesus veio nos ensinar, que é amar o próximo. Amar o próximo como ama a si mesmo. Mesmo que esse próximo seja o nosso inimigo, nós temos a obrigação de amar. Vamos amar o nosso inimigo? Como? Eu vou amar uma pessoa que me caluniou, que me difamou. Não está certo. Nós vamos aí fazer um questionamento com Jesus, por exemplo, né? Como se nós pudéssemos, como se nós estivéssemos à altura de fazer um questionamento com Jesus. Mas muitas vezes nós fazemos. Aí eu vou dizer: então a carne é fraca? Por que a carne minha está fraca? Por que eu volto a cometer sempre os mesmos erros? Eu erro, arrebento a cara, volto novamente, procuro auxílio, volto, mas daqui a pouco eu estou cometendo um erro. Porque eu estou cuidando de me vigiar. Eu estou descuidando da minha sintonia. Eu estou deixando a minha sintonia cada vez mais baixa. Quanto mais baixo fica a nossa sintonia, mais facilidade nós temos de errar. Porque nós nos tornamos fracos. Sempre. Então como vamos levantar? Por exemplo, se dirigindo assim à caridade com os inimigos, né? Amar os inimigos, por exemplo, tem uma pessoa lá que nós não desce, que nós falamos: fulano não desce, eu não gosto de fulano, né? Aí ele vai, o que acontece esse fulano, talvez, ele tenha feito muito mal a mim, ele tem me caminhado, ele tem falado coisas de mim, né, que eu não merecia, mas ficou para lá. Mas aí acontece algo muito ruim com essa pessoa. É assim que nós amamos os inimigos, porque Jesus fala que nós temos que amar não só aqueles que nós amamos, que estão perto de nós, como nós temos que amar os nossos inimigos também. Mas Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Então, de repente, com essa pessoa que não nos é simpática, que tanto mal tem feito para nós, acontece algo muito grave com ela. Tanto no setor financeiro, como no setor emocional, como no setor
E eu fico sabendo disso. Se eu for uma alma já preparada, se eu estiver fazendo o altar do Pai em meu coração, eu não vou ficar alegre com a desgraça que aconteceu com aquela pessoa. E a gente ouve muitas pessoas dizer: aconteceu? Olha só, Deus tarda, mas não falta. E aí, além de não ser caridoso, ainda coloca o nome de Deus em vão. Deus tarda, mas não falta. Foi pouco que aconteceu com ele. Pelo que ele fez, ainda é pouco isso. Podia ter acontecido pior. Muitas vezes, aqueles corações invigilantes, aqueles espíritos invigilantes, tomam essa atitude. Mas se nós já estivermos com pelo menos uma semana de evangelho no nosso coração e colocando esse evangelho em prática, nós não vamos fazer isso. Nós vamos aquietar o nosso lugar, não vamos desejar mal. Ao invés de dizer esse palavreado horrível, ainda usando o nome de Deus em vão, vamos fazer uma prece para aquela pessoa. Amarmos nosso inimigo é isso. Não desejar a ele o que não é bom para mim, o que eu não queria que acontecesse comigo e com a minha família. Então eu não tenho, como se diz, eu não tenho o direito de ficar alegre com o que aconteceu de ruim com ele. Se eu não tenho coragem de chegar lá e oferecer os meus préstimos, pelo menos uma oração que eu faço para ele, e eu não fico colocando as evidências, não porque eu não gostava de fulano, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Nós esquecemos disso. Nós temos que orar por ele e pedir a Deus por ele. Porque o que aconteceu com ele foi muito ruim e que eu não gostaria que aquilo que aconteceu com ele ou com a família dele viesse a acontecer para mim. Então eu não tenho o direito de me regocijar e ainda usar o nome de Deus em vão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. A última frase. Livra-nos do mal. Porque Deus nos livra do mal. Tanto é que Ele nos livra do mal, como quando antes de nós nascermos, Ele permite um anjo de guarda do nosso lar, para nos acompanhar a vida inteira. E se esse anjo de guarda não está me acompanhando, foi porque eu não fiz jus aos cuidados desse anjo de guarda, desse espírito protetor, desse mentor amigo, que sempre lhe dá uma intuição: não faça isso, porque isso é errado. Não vá por este caminho te leva você num lugar que não é bom. Sempre nós temos essa intuição. Aqueles que rezam com fervor, realmente fazendo do seu coração o altar do Pai, pensa dessa maneira, né? Se eu cair, se aconteceu algo de ruim para mim, foi pela minha própria incuria. E se eu estou sofrendo hoje as consequências dos meus erros, ninguém mandou eu cometer os erros. Quem foi cometer os erros fui eu mesmo. Por quê? Por falta de invigilância. E nós não vigiamos, né? Então nós pedimos a proteção do Pai, nos livrar de todo o mal. O Pai nos livra de todo o mal. Mas se nós sabemos que, se por exemplo, eu quero ganhar bastante dinheiro, hoje em dia se ganha muito dinheiro você se unindo a traficantes ou você entrando na parte política, né? A coisa que mais dá dinheiro hoje é você virar político ou se demandar com traficantes. Mas nós sabemos
que esses meios são muito perigosos. E nesses meios nós vamos escorregar. Vamos escorregar feio. Ou se eu trabalho numa grande firma, eu sou responsável pelo dinheiro pelas contas daquela firma, e eu tenho a facilidade de usar aquele dinheiro a meu benefício, um dinheiro que não é meu, eu sei que não é certo, mas eu faço. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para Deus me livrar do mal? Eu tenho intuição, eu sei que isso é perigoso, eu ir por esse caminho, mas eu vou. E aí acontece o quê? Lá um dia é descoberto, e aonde que eu vou parar? Eu vou parar na cadeia. Por quê? Porque Deus não cuidou de mim? Deus, tanto que eu pedi, Deus não zelou de mim? Ou porque fui eu que quis fazer? Eu quis trilhar os caminhos errados? Então é isso aí. Nós somos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos o bem, com certeza o bem virá. Se nós plantarmos a semente ruim, nós vamos ter o quê? Uma colheita ruim. Não é isso. Nós somos aquilo que nós pensamos. O nosso pensamento é um dínamo gerador de consequências, às vezes boas para nós, mas às vezes desastrosas também. Então, aí entra o horário de Tiago. E quando ele diz amém, ele completa essa oração tão linda que Jesus ensinou aos apóstolos e que até hoje nós oramos essa oração. Mas vamos orar pensando em cada frase que nós falarmos e o que significa aquilo que Jesus está passando para nós. Né? Então, que Deus abençoe a todos. Agora nós vamos passar para os passos, né? Que a paz de Jesus